prescrição, na verdade, é um instituto que fala de um marco temporal, a partir do qual a gente perde o direito de cobrar na Justiça do Trabalho os direitos trabalhistas. Então, não é que eu perca os direitos em si, é que, na verdade, o Estado tem que dar alguma solução para que o conflito não se propague no tempo, para que as pessoas tenham uma segurança, para que não se viva com uma espada sobre a cabeça. Então, o direito regulamenta que, depois de um determinado tempo, a pessoa perde o direito de cobrar. Muito bem, como é que funciona a contagem desse tempo no direito do trabalho? Existem 2 tempos que são importantes. O primeiro é quando acaba o meu vínculo, a partir da data da extinção do meu vínculo, eu tenho 2 anos para buscar na Justiça do Trabalho eventuais direitos trabalhistas inadimplidos. 2 anos. Outro prazo que é muito importante é da data que eu busquei a Justiça, ou seja, do dia da judicialização daquele conflito, eu conto 5 anos para trás. E é nesse espaço de tempo é que eu vou averiguar eventual direito que esteja inadimplido. Então a gente fala de uma prescrição bienal para eu ajuizar a ação e uma prescrição quinquenal para eu cobrar os direitos trabalhistas. Então muita gente fala assim, não, eu tenho 5 anos de possibilidade para cobrar na Justiça do Trabalho. Não, nem sempre. Então, quando a gente tem um vínculo mais duradouro, mais perene, cada dia que eu deixo de entrar com a ação a partir da data da extinção do meu vínculo é um dia a menos, é um dia de direito perdido. Porque eu tenho que correr contra o tempo. Afinal de contas, o marco temporal não é o fim do meu vínculo para a cobrança, né? É o dia que eu entrei, que eu ingressei na justiça. Então, vamos pensar num vínculo que tenha mais de, 10 anos. Tem 10 anos que eu trabalho na empresa. O dia que eu saio, eu tenho 2 anos para entrar com a ação, certo? Mas se eu esperar esses 2 anos, beleza, a ação tá tranquila, tá garantido. Mas aí eu vou poder cobrar quantos anos para trás? Só 3. É por isso que, quando a gente fala de um vínculo mais duradouro, o interessante é que o trabalhador que tenha tido um direito trabalhista violado ingresse em juízo imediatamente após o rompimento do vínculo. Existem algumas hipóteses, que a gente chama de causas de suspensão e de interrupção dessa contagem. A gente suspende a contagem desse tempo quando acontece algum fato de previsão legal que vai parar de contar e depois volta a contar esse tempo do momento em que parou. Isso é quando a gente fala de causa de suspensão dessa contagem. Outra possibilidade são as causas que a lei também regulamenta de interrupção. É que determinada coisa acontece, a gente paralisa a contagem e quando voltar a contagem, começa tudo de novo, começa zerado. Então, o maior exemplo de causa de interrupção é o próprio ajuizamento de uma ação. Suponha que você ajuize uma ação e ajuize de forma equivocada, juntando um documento que seria essencial, enfim, com uma inicial mal aparelhada, essa ação acaba vindo a ser extinta sem julgamento mérito. Você continua podendo entrar com outra ação. Para essa nova ação, a gente vai zerar a contagem do prazo, percebe? Então, existem também esses meandres a serem perquiridos aí pelo advogado, porque se você contar simplesmente o prazo como se fosse muito simples, acaba caindo nessas cascas de banana.